Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, profissionais da imprensa e a população que acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa através aqui dos veículos de comunicação, meu cordial bom dia. Eu até pedi para a assessoria entregar uma síntese em tópicos aí para alguns colegas deputados que se encontram aqui em plenário e também para alguns jornalistas, para tentar me fazer entender. Vou tratar aqui de alguns tópicos, de alguns números, para tentar demonstrar, senhor presidente, como o governo Bolsonaro, o que ele prioriza, não é? E o que não prioriza. Até lamento alguns deputados que apoiam o governo Bolsonaro não estarem aqui presentes. Vamos começar pela dívida pública mobiliária federal interna, que é a famosa dívida pública interna do Brasil. 27,2% dessa dívida pública é com fundos de investimento. 24,1% é com previdência. Inclusive, eu tenho uma discordância técnica com essa informação, com essa nomenclatura previdência, porque não tem absolutamente nenhuma relação com a Previdência Social do Brasil. Isso daqui, na verdade, são fundos de pensão, né? Mas o Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, utiliza essa outra nomenclatura, né? Certamente para dar a entender aí com a questão previdenciária, propriamente dita. 22,3% com instituições financeiras. Portanto, se nós somarmos esses três primeiros tópicos, 73,6% de toda a dívida pública mobiliária federal interna do Brasil é com bancos e fundos de pensão. Sabe quanto é a dívida total, senhor presidente? 3,764 bilhões de reais. Sabe quanto foi o orçamento geral da União do Brasil em 2018? O orçamento da União Federal de 2018 foi 3,3 trilhões e 460 bilhões de reais. Portanto, a dívida pública mobiliária federal interna, ela é maior do que todo o orçamento anual da União Federal. E somente com pagamento de juros e rolagem dessa dívida, o pagamento anual, o governo federal pagou em 2018 1 trilhão 370 bilhões de reais. Né? Onde é que eu quero chegar? O governo federal, no primeiro mês, o governo Bolsonaro, e é importante você, cidadão cearense, acompanhar esse debate, no primeiro mês, em janeiro, fez uma operação Pente Fino. O nome do Ministério da Cidadania, do governo Bolsonaro, Operação Pente Fino. Qual era o objetivo? Está lá no portal da transparência, no site do Ministério da Cidadania do governo Bolsonaro. Economizar dinheiro público com os programas sociais. Então, o Ministério da Cidadania realizou a Operação Pente Fino, onde reduziu 381 mil famílias que recebiam, por exemplo, Bolsa Famílias e outros benefícios. Ora, se essas famílias recebiam de forma irregular, acertou o governo federal. Economizar dinheiro público com eficiência, né, e cortando irregularidades, acerta o governo que fizer isso. Então, reduziu 381 mil famílias, né, se compararmos com o dado do mês de dezembro de 2018, que foi pago 2,6 bilhões de reais a 14,1 milhões de famílias. E em janeiro, o governo Bolsonaro pagou 2,6 bilhões de reais a 13,7 milhões de famílias. O valor médio desse benefício é de R$ 187. R$ 187. A economia que o governo Bolsonaro fez foi de 100 milhões de reais. Fonte, Ministério da Cidadania.
Bom, a assistência social do Brasil ela é composta pela assistência comunitária, que envolve o Bolsa Família, o Seguro-Defesa, a Garantia Safra, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que juntos somaram, em 2018, 31,6 bilhões de reais. Assistência ao portador de deficiência, que eu prefiro utilizar o termo a pessoa com deficiência, 30 bilhões de reais. Assistência ao idoso, 23 bilhões de reais. Outros, 523 milhões de reais. E outras transferências, 400 milhões de reais. E assistência à criança e ao adolescente, deputada Érica Amorim, 214 milhões de reais. Portanto, o orçamento total da assistência social foi de aproximadamente 85 bilhões de reais, segundo fontes lá, a fonte do portal da transparência do governo federal. Qual é a nossa conclusão? Qual é a nossa conclusão? Citando aqui os números, todos oficiais. E mais do que citar os números, cruzando as informações. Né? O orçamento geral da União de 2018 foi de 3 trilhões 460 bilhões de reais. A dívida pública mobiliária federal interna correspondeu a 54% de todo o orçamento geral da União, só com pagamentos de juro e rolagens dessa dívida, com um valor de 1 trilhão e 370 bilhões de reais. Agora, isso fonte do portal da transparência do governo federal. Qual é a conclusão? Houve uma economia que o governo Bolsonaro estabeleceu como pente fino de 0,02% do orçamento geral da União, equivalente ao orçamento de 2018 que foi executado. 0,02%. E até agora não há nenhuma notícia, nenhuma informação de se fazer ou pente fino ou auditoria. Eu não estou aqui propondo, deputado Moisés, não pagar dívida, jamais. Contrato é para ser honrado. Agora, o mesmo contrato que tinha com os programas sociais, você cearense, família cearense, trabalhadores cearenses, lá de Russas, meu caro deputado Nelinho, lá do Eusébio, meu caro deputado Bruno Gonçalves, lá do Maranguape, meu caro deputado Lucílio Girão, dos 4 cantos do interior do estado, especialmente do interior do estado, mas aqui de Fortaleza não é diferente, a mão forte do governo Bolsonaro foi para fazer o pente fino em cima dos programas sociais. E não tem nenhum pente fino, nenhuma auditoria técnica, nada em relação à dívida pública federal mobiliária interna do Brasil, que só com juros, só com rolagem da dívida, pegou 54% de todo o orçamento geral da União. De todo o orçamento geral da União. Então, meus caros deputados, que governo é esse? Governo Bolsonaro, que tem uma mão forte, meu caro presidente Nezinho, uma mão forte em cima do pequeno, em cima de quem precisa dos programas sociais. Venha para cá, presidente Bolsonaro, venha para o Nordeste, em cima com a mão forte, mão pesada em cima dos programas sociais, e a mão leve, a mão levíssima, acolhedora para os bancos e instituições financeiras nacionais e internacionais, que só com juros e rolagem da dívida, né, abocanharam 54% de todo o orçamento geral da União de 2018. Esse é o debate, colocando números, com dados oficiais, citando a fonte, imprimindo. Quero agradecer aqui a minha assessoria, a nossa equipe do nosso mandato. Deputado, uma parte, quando possível. Com certeza. Preparando esses dados, e estão impressos
para nós fazermos o debate. Isso significa, para as cidades, os municípios cearenses, a aposentadoria especial rural, que eu não estou nem entrando no debate da reforma da Previdência, que esse é outro debate que nós vamos fazer também aqui com números. O PDT não é contra por ser contra, porque está na oposição, não. Nós temos uma proposta de reforma da Previdência e queremos debater. Agora, não para fazer com que esse país cada vez mais seja um país desigual, para fazer com que esse país cada vez mais seja um país que arrebenta quem produz, arrebenta o empresário e arrebenta o trabalhador, e só quem ganha com o Estado brasileiro são as instituições financeiras, os bancos, em cima do trabalhador e do empreendedor brasileiro, do capital produtivo e dos trabalhadores do Brasil. Esse debate nós temos que fazer com os deputados que aqui defendem o governo Bolsonaro. Cadê a Operação Pente Fino? Quem diz isso não é o deputado Salmito. Inclusive, eu digo que acerta o governo Bolsonaro quando reduz custo, gera eficiência, tira alguma irregularidade. Está certo. Agora, por quê? Será que está tudo certo na dívida pública interna? Será que não vai encontrar nenhuma irregularidade, nenhum desajuste, nenhum... Por que não faz uma auditoria? Como as grandes corporações, inclusive do mercado financeiro, fazem para a sua cotação na Bolsa de Valores, dentro da própria lógica do mercado. Eu não estou aqui, meu caro presidente, Nezinho, deputado Lucívio, a fazer um discurso fácil. Eu estou aqui a fazer um discurso que interessa ao povo cearense e que interessa ao povo brasileiro. Pegue, eu posso trazer os dados. Se nós pegarmos todo o FPM, que é o recurso, a receita principal da União Federal para os municípios cearenses, todo o FPM, ele não se equipara ao que é investido em Bolsa Família e aposentadoria especial rural aqui nos municípios cearenses. Então, o Nordeste brasileiro receberá sim o presidente da República com educação, mas que ele traga um projeto de país, que ele traga um projeto de justiça social e de desenvolvimento, que é o que interessa ao povo brasileiro, tanto para quem empreende como para quem trabalha. Passo uma parte à minha cara colega deputada Érica Amorim. Deputado Salmito, queria parabenizá-lo pela sua fala, por trazer um assunto tão importante e que, às vezes, as pessoas não sabem, verificam nos municípios, lá na ponta, a população sofrendo, às vezes, redução de serviços, porque os prefeitos, com esses cortes, ficam com seus orçamentos reduzidos também e acabam entrando em maior dificuldade de gerir lá os seus programas, e fechar serviço, a gente sabe que não é o que se deseja. Então, aumento no índice de folha de pagamento, a gente sabe, no percentual, e muitos, tendo que, a lei de responsabilidade fiscal, acabam demitindo, havendo demissões, trazendo grandes dificuldades, na verdade, lá na ponta, onde esses prefeitos acabam sentindo esse corte junto com a população. E sem falar que esse valor que vai para a dívida, que é destinado, que é um valor gigante, sai também da Previdência, 30% lá na desvinculação dos recursos da União, na famosa DRU. Então, é realmente necessário que seja feita essa auditoria, que a gente, junto com todos os parceiros federais, busquem realmente essa transparência, para que realmente a gente entenda melhor por que tanto dinheiro vai e é cortado do mais pobre, do que mais necessita dos recursos. Parabéns pela sua fala. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Presidente, concede mais 3 minutos, deputado. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a parte da deputada Érica Amorim, que, dentre muitos aspectos, destacou aqui a necessidade da população, em primeiro lugar, e a dificuldade dos gestores públicos municipais em atender lá na ponta a nossa população, com esses cortes e com esse engessamento
do orçamento público da União Federal, que detém no Pacto Federativo Brasileiro a maior parte da receita tributária do povo brasileiro. Deputada Érica Amorim, Vossa Excelência destacou A mesa concede mais 3 minutos, presidente. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência destacou esse aspecto da gestão dos gestores públicos municipais, dos prefeitos atuais, daqueles que poderão vir a ser prefeitos, de corresponderem com as políticas públicas, com os programas governamentais, com os serviços à nossa população. Esse é um aspecto, eu diria, muito relevante, e eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, também importante, que é da iniciativa privada. Você que tem seu comércio, você que tem a sua indústria, pequena, média ou grande, você que tem seu negócio na agricultura, você que tem seu negócio na pecuária, o seu negócio de serviços, na área de serviço como profissional liberal ou de turismo, em qualquer setor da economia, aqui no estado do Ceará, esse engessamento, esse corte de recursos, a gente limita a capacidade consumidora da nossa população. Consequentemente, entraremos, que já estamos, ou reforçaremos um ciclo negativo, um ciclo recessivo da economia do nosso país e aqui no estado do Ceará, por influência, por decisão governamental do governo Bolsonaro, que tem pente fino para os mais pobres e não tem nem pente grosso para os mais ricos, para os bancos. Eu defendo o empreendedor industrial, eu defendo o empreendedor do comércio, eu defendo o empreendedor do agronegócio, da agropecuária, eu defendo o empreendedor Salmito, do turismo. Uma parte, a crise depois. Pois não, se o presidente permitir, eu defendo a atividade empreendedora, o capital produtivo, os trabalhadores. Agora, tudo isso em detrimento do sistema financeiro, que não gera emprego, que concentra cada vez mais renda e riqueza. Por isso, população, atenção nos debates da política e dos políticos, quando alguns colocam a culpa na política e nos políticos. Preste atenção em que lado estão os parlamentares, em que lado estão os deputados e quem faz política de um jeito ou de outro. Eu pedindo aqui, se for possível, ao presidente, mais 3 minutos para eu concluir. Primeiro, passar a parte ao colega deputado Acris Sena e poder concluir sem querer abusar da boa vontade de Vossa Excelência. A presidência concede mais 3 minutos para encerrar aqui o pronunciamento do nosso deputado Salmito. Pois não, deputado Acris Sena. Eu queria parabenizar o nobre deputado Salmito, corretíssima análise. E aí, Salmito, a imprensa me perguntava ali, dizendo assim, deputado, depois de 4 meses aí do novo presidente, não há nenhuma reação, em nenhum setor da economia, não há nenhuma reação de sair do estado de crise. Aí eu levantei, na mesma linha que Vossa Excelência, levantei o seguinte, o governo não tem um plano econômico, não existe. O governo não tem nada para alavancar a indústria nacional. O governo, do ponto de vista do crédito, para os pequenos, médios e micros, não tem. O governo destroça a relação comercial com os BRICS, com a África, com a China, com a Rússia. Multilateral, destroça. E apresenta de forma inverídica que a saída para a economia vai ser a votação da reforma da Previdência. Aí é brincadeira. Então, fica demonstrado que se não tem plano econômico, não tem nem a curto prazo. Nem a curto prazo, um programa de 100 dias para congelar o diesel, para congelar a gasolina, o gás butano, nem isso tem. Então, o governo desse está fadado a fracassar. Aí fica jogando a culpa dos políticos, onde ele fez a família toda política, onde a vida dele foi político, e fica responsabilizando os políticos. Brincadeira tem hora, né? É factóide. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, querido amigo,
fomos vereador de Fortaleza juntos, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza junto, com muita honra, e hoje somos aqui, dividimos a Casa do Povo Cearense na condição de deputado, também com muita honra, meu caro deputado Acrílio Sena. Mas isso é factoide, eu falei aqui semana passada, o governo Bolsonaro não existe, é um desgoverno, é factoide. O presidente da República divulga nas redes sociais um texto que fala que o Brasil é ingovernável. Ora, se ele é o chefe de governo, meu caro deputado Aldir, se ele é o chefe de governo, né? Então, na verdade, ganhou a eleição por várias razões, dentre elas as fake news, portanto os factoides, e pensa que vai governar com factoide, não governa com factoide, não muda a vida do povo com factoide, não muda o país, não constrói uma estratégia, um projeto de país com factoide. E aqui nós temos a mão pesadíssima, não só sobre o pobre, as famílias mais humildes do Brasil e do estado do Ceará e aqui de Fortaleza, mas também diminuindo, arrebentando a capacidade dessas famílias poderem consumir. Isso cria recessão para fecharem mais lojas do comércio, fecharem mais indústrias, fecharem mais empresas prestadoras de serviço e aumentar a crise econômica e a recessão. Portanto, esse é o nosso registro, mostrando de que lado nós estamos. Muito obrigado, senhor presidente.